Bom dia, queridos amigos, que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine nesta manhã de domingo, que possamos ser melhores com a palavra do Evangelho do Cristo. O capítulo 5 do mesmo fala de bem-aventurados os aflitos. E talvez, muitas vezes nós confundimos o que é aflição. Talvez. Porque nesse capítulo fala causa das atuais aflições. Quantas aflições carregamos? Quantas dificuldades temos? Qual a nossa dificuldade? De perdoar? De amar? De ser mais feliz? O que é a felicidade? Outro dia uma pessoa me perguntava, o que é a felicidade? Felicidade é a gente se perdoar. Ela me disse, mas eu não tenho quem perdoar. Mas nós temos que perdoar também o que fizemos em vidas pregressas, ou mesmo nesta vida. Muitas aflições também são em decorrência de outras vidas passadas, que culminam na explosão íntima, muitas vezes das amarguras, das mágoas, das iras. E a gente tem que se perdoar. Uma vez eu conversando com uma pessoa, ela disse, eu comentei com ela sobre o passado, né? Que a gente está falando das aflições, de trazer isso para o presente. Ela disse, no meu passado eu trago uma sombra. E essa sombra me acompanha até os dias de hoje, que é o presente. E consequentemente eu me estresso. Porque é uma coisa mal resolvida. Esta sombra que me acompanha, ela não sai de perto de mim. Por quê? Porque o meu pensamento está lá atrás. A minha culpa, originariamente, é do meu passado, de muitas coisas não resolvidas. Imaginemos nós como espíritos imortais. E essa nossa irmã dizendo, a sombra que me acompanha, talvez já de outras e desta, que culminam com as cicatrizes que nós temos no nosso espírito. Quantas cicatrizes temos, quantas marcas temos, que muitas vezes purgam através da ira, do rancor, do ser inconsequente. É uma cicatriz, cicatrizes, marcas do nosso espírito, que muitas vezes a gente não consegue removê-las. E esta sombra vem junto de nós. Mas por que nós gostamos de viver tanto passado? E já falamos vários evangelhos. E muitas vezes algumas pessoas me escrevem dizendo, mas eu não vivo do passado. Mas você vive de lembranças passadas. As coisas boas são rápidas na nossa mente. Mas as coisas que marcaram, que deixaram cicatrizes, a gente volta nelas. Nós voltamos, consequentemente, essas aflições se abatem dentro de nós. E sofremos. E a gente gosta. Essa pessoa que eu conversava com ela, eu disse, você gosta de sofrer. Eu falei, verdade, Eduardo, eu gosto de sofrer. Porque essa lembrança não sai de mim. E se tornou esta sombra. Mas eu disse, o sol nada mais o é de uma luz intensa do Pai, de Jesus, para apagar as sombras. Mas muitas vezes nós relegamos Deus, relegamos Jesus, mas Ele não lembra de mim. Aí nos tornamos vítimas de nós mesmos. Mas Deus não se lembra de mim, como nesse universo imenso, de várias galáxias, de vários planetas, como Ele vai lembrar de mim? Mas Ele não tem os seus emissários?
Não tem os seus anjos de guarda que nos acompanham? Mas nós repelimos. É como usar um repelente. Nós repelimos até os anjos. Não queremos eles próximos de nós. Porque culpa de lembranças passadas, desta e de outras que emergem dentro de nós, nós não conseguimos esquecer. Você já fez essa pergunta? Por que você não consegue esquecer? Por que você polui tanto o seu coração? E você vai dizer que a vida te empurra, te pressiona para o mal? Porque você não consegue perdoar? A vida não poderia ser mais simples? Foi o que Jesus nos trouxe, a simplicidade. A simplicidade do perdão, a simplicidade de amar. E nós nos corroemos nessas feridas. Nessas feridas. É como o exemplo da última semana, que o irmão comentou no Evangelho. Eu estava num trabalho de desobsessão, de orientação. Eu vou contar a mesma história, talvez de uma outra forma, para elucidar esse passado de apegos e passado mal resolvido. Por isso que ele vem à tona através de feridas. Estava lá o médium a dar uma comunicação de uma entidade, de um ser doente que já havia partido há anos. Anos. E eu ouvia espiritualmente, através da clarividência. Eu ouvia. Mas eu ouvia numa fisionomia extremamente triste. Extremamente triste. Sofrido. Sofrido. Eu ouvia. E me foi permitido conversar com ele. E perguntar: por que tu estás tão triste? Tão triste. Ele dizia: das coisas que eu vejo dentro da minha casa. Não acontece nada mais daquilo que eu mostrava, que eu queria o controle de tudo e todos. Controle de tudo e todos. E a casa está uma bagunça. E eu não consigo sair de lá. O que eu estou fazendo? Porque eles não me veem, eles não falam comigo. Mas eu disse a ele: você está aqui numa casa de oração falando conosco. Que isso nada mais é da sua libertação. Verdade? Alguém está me ouvindo? Então eu não morri? Claro que não. Nós somos espíritos imortais, almas imortais. E você volta na sua consciência ao mesmo espaço que viveu e não consegue sair de lá. E está triste porque eles não estão cumprindo aquilo que você orientou de uma forma brusca, que era o controle de tudo e todos, das questões materiais, dos vínculos afetivos que não existiam, em decorrência do seu controle, da sua obsessão pelas coisas materiais e das suas pseudo-verdades. Ele começou a chorar. E eu dizia a ele: nós estamos no século 21, no ano de 2024, e ele não se conformava que se passaram tantos anos, e ele no mesmo espaço, no mesmo momento, ele já havia partido da matéria há uns 25 anos. E os filhos cresceram. Os filhos têm outras perspectivas de vida, outras bagunças que ele dizia. Não era isso que eu ensinei a eles? Não é isso que eu conversava com eles? Não é a educação que eu dei a eles? Mas eu disse a ele: quem ficou tem o seu livre-arbítrio de escolhas.
e o livre-arbítrio também nos causam aflições. Causa o detrimento da alma nas aflições das vitimações. Eu disse isso a ele. E ele começou a chorar, eu não posso fazer nada mais. Não. Porque você está no seu subconsciente de uma forma maculada do mal. Porque aquilo foi uma pequena construção que você quis do seu jeito e você não consegue se desligar de lá. Eles precisam ter a vida própria deles, por isso o livre-arbítrio de escolhas. Você não pode escolher por eles. E ele me dizia, e que faço eu? Para onde eu vou? Eu disse a ele, alguém está te ouvindo, que somos nós. Você continua vivo. E você pode seguir o caminho que a espiritualidade, os irmãos que te trouxeram aqui, podem te orientar. Mas a primeira parte é, desapegue-se. Desapegue do controle que você desejava. Liberte-se desse apego. Reformas morais são individuais. Muitas vezes nós desejamos que o outro siga o que nós queremos. E não é. É um grande aprendizado. Nós voltamos para a Terra para construir algo do bem, não do mal. E ele agradeceu. Mas minimamente eu pedi a ele, faça uma oração comigo. E ele nem sabia orar. Nem sabia orar. E fizemos a oração. E ele foi acolhido e pensando, escolhas, livre-arbítrio, desapego. Então, nesse exemplo, a moral da história, por que tantas aflições por coisas que nem nos pertencem? Mesmo emoções e sentimentos. Porque a gente parte e muitos ficam na terra, apegado às coisas materiais. E se tornam às vezes mais materialistas e causam obsessões a outros que ficaram na terra. Por o inconformismo de não entender a continuidade da vida. O inconformismo de se desligar das coisas materiais. E não entender o que veio fazer a terra. Por isso que falávamos, por que nos apegamos tanto ao passado? Por que criamos sombras em nós? Por que criamos feridas da culpa? Cicatrizes que ficam por séculos. Para quê? Porque não conseguimos nos desvencilhar de um passado tenaz e do controle através das ansiedades que nós temos de querer controlar a tudo e todos e controlar até o futuro e não viver o presente. E primeiramente deveríamos de agradecer o presente de Deus, de recebermos um corpo, ter gratidão. E muitas vezes não conseguimos. Nós sucumbimos em coisas passadas. E mesmo no presente, que não conseguimos viver. E queremos sempre o controle através de uma patologia chamada-se ansiedade. O controle de tudo e todos. E se perde o sentimento. Porque quando somos opressores do controle, perdemos o sentimento de amar, como o exemplo do Cristo. De perdoar, como o exemplo do Cristo. Que são coisas simples. Nascemos simples e ignorantes há séculos.
E continuamos muitas vezes com a nossa ignorância de vivermos o ontem, de termos doenças do ontem e se apegarmos ao ontem. O ontem já foi. Por que não construir momentos novos em coisas pequenas da gratidão? Falando em gratidão, hoje você já agradeceu o seu dia? Já agradeceu esse sol maravilhoso que nos ilumina? Já agradeceu que hoje você está mais humilde? Você não regateou o seu orgulho? Você deixou ele de lado? Você já pensou sobre isso? Em quantas e quantas vidas nós estamos se arrastando? Nas aflições? E causa das atuais, hoje, das nossas aflições. É porque vivemos o ontem. E vivemos essas cicatrizes que ninguém vê. Somos nós com nós. Por que não nos libertarmos? Por que não deixarmos o ontem para trás? E não ficar relatando as nossas aflições, se vitimando no nada, que causam tantos topores e muitos desejam até tirar a vida por nada, para querer viver o controle do amanhã e não vive o hoje. Então, meus amigos, para que fazer isso consigo? Para que sofrer? Se o capítulo está nos mostrando causa das atuais aflições, mostrando que nós gostamos do passado e vivemos só as turbulências do passado. E mesmo aquele que diz, eu já perdoei a todos, mas eu vivo do ontem, de outras vidas, que ressurge em nossa alma. Então reconstruamos, tijolo por tijolo, da humildade, de reconhecer as nossas faltas, os nossos erros e sermos melhores, para amar sem distinção e ser feliz. A felicidade são com boas e pequenas ações da caridade. Sejamos caridosos como Cristo foi e que possamos ser melhores e que essa semana nos libertemos do ontem e vivamos hoje em paz, em equilíbrio, sabendo dosar as aflições, não vivenciá-las apenas reclamando. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, como dissemos no início, dê o seu joinha, compartilhe esse evangelho com muitos e que o pão possa ser melhor, hoje e sempre. O pão, não deixe ele mofar, redistribua o pão da palavra. Bom dia, bom dia, bom dia.